Oi, nossa, como eu tô feliz de estar aqui hoje, nesse domingo. Meu amigo, não é meu paciente, é meu grande amigo. E a gente não vê a hora de passar essa quarentena para sair para jantar, né? Sim, é verdade. Falei, Ó, tá foi uma. gravado, hein? A foi- gente tem até agora tá até gravado. A gente tem que fazer, hein, esse jantar, tem que acontecer. Isso foi um aprendizado nosso, né, Liliane? Que a gente fala, vamos jantar, e nunca fomos. Aí na É quarentena a gente verdade. falou. Às vezes a gente deixa as coisas para depois, né? Isso, e a gente não pode porque a gente não sabe o dia de amanhã. Essa quarentena tá fazendo a gente se refletir muito, né? Eu Sim. tenho pensado em. Por exemplo, aqui hoje o dia é para contar os podres, né? Que eu vou contar um lado que não é o lado tão bonito, mas é graças a ele que a gente é o que a gente é, né? Eu falo que nós somos as nossas qualidades, nós somos os nossos defeitos, nós somos nossos percalços. E eu tinha e tenho ainda um defeito que eu não corrigi ainda, que é ir pouco para Minas, para minha terra, né? Uhum. Depois eu vou contar toda a história, vou dar uma volta lá e venho para o presente, mas a minha família toda é de lá. E eu vou muito pouco para lá. E agora que eu penso assim, eu não posso ir. Não posso ir por quê? Porque meus sogros são de idade, né? O meu sogro é fator de risco, a minha mãe é grupo de risco. Então a gente sempre pensa que vai quando der, uma hora eu vou, e quando não tinha quarentena eu não ia. E agora que eu não posso ir, eu falo, meu Deus, como eu fui besta, né, de não ter ido esse É, tempo todo. Então, tá me fazendo refletir muito. E assim que passar, eu vou mais vezes. Embora outra coisa que eu tô aprendendo muito com essa quarentena é que a gente pode estar junto, assim como eu tô com é, você, verdade. né? Não necessariamente a gente precisa se deslocar. É claro que tudo que é junto e presencial é melhor, né? Eu tenho valorizado muito, muito, muito. Como é difícil eu atender um paciente, não poder dar um abraço, É. né? Eu estou te cumprimentando hoje, não posso te dar um abraço. É. Então, aprender a valorizar essas pequenas coisas, né? Através das nossas erradas escolhas, dos nossos defeitos. Então, é momento para refletir, para aprender e para a gente planejar, né? Como a É. gente está planejando aqui esse jantar que a gente vai fazer. Sim, sim. Vai ser o primeiro de muitos. A gente vai tirar do papel graças à quarentena, né? Eu costumo falar que a vida não é o que a vida faz com a gente, é o que a gente faz o que a vida faz com a gente. Então é pegar Exatamente. mesmo o momento mais adverso que tenha e a gente encarar de peito aberto, se planejar, que vai passar, a gente vai sair melhor e vai ter atitudes melhores do que a gente tinha. Isso todos que desejarem aprender, porque é um momento de aprendizado, né? Por isso que eu resolvi fazer essa série, porque não há nada melhor do que aprender com a história do outro. Olha, eu estou tão orgulhosa de você, do seu trabalho, de tudo que eu estou vendo, de quantas pessoas você está ajudando. Eu acho que se grande parte das pessoas que estão vivendo as dificuldades desse momento que todos nós estamos enfrentando, pensar em compartilhar conhecimento, em compartilhar histórias, em passar uma palavra de esperança, em vez da gente ficar o quê? Reclamando, lamentando, é, intoxicando a nossa cabeça com um monte de notícias ruins, que a gente sabe que está existindo uma histeria coletiva em função de todos os acontecimentos. Eu sou muito assim, sabe? A gente tem que pensar sempre, eu posso fazer alguma coisa? Dentro Sim, da problemática, é possível fazer? E a gente arregaçar a manga e fazer o que está no nosso alcance. Do que é isso ficar mesmo. reclamando, do que ficar lamentando. Porque eu falo que a reclamação, ela é tão tóxica que eu começo a contaminar outra pessoa e ela vai entrando nessa mesma energia, né, de reclamar, de olhar para o lado ruim, para o lado pessimista das coisas. E eu acho que do mesmo jeito que a gente pode contagiar para o lado ruim, a gente pode contagiar para o lado bom. Isso mesmo, isso E mesmo. é isso que eu me propus a estar aqui hoje com você. Muito obrigado por esse convite. Imagina. Espero não decepcionar com todas as decepções que eu vou contar, né? Que hoje é o dia de contar os sucessos e as decepções. Então, deixa eu até ver se meu marido, ele está sabendo que eu vou contar Tá tudo, né? sabendo? Tá sabendo, Autorizou? autorizou. E assim, todos nós que estamos aqui, nós somos seres em provas e expiações, né? Quem tiver É, perfeito não vai vir para esse mundo, vai para um mundo muito melhor. Então aqui é para a gente cair mesmo, né? Se é. for para cair 1000 vezes, ok, vamos levantar 1001 vezes. E dessa vez a gente não vai precisar cair de novo. Isso mesmo, falou muito bem. E hoje a protagonista é você, viu? Então, quem tá de parabéns é você.
A galera vai ver. Algumas pessoas aí já conhecem, provavelmente já viram a doutora Liliane na Eliane, na Eliana, né? Já viram na TV, mas agora, gente, vocês vão saber tudo o que aconteceu para chegar lá. Que eu acho, eu particularmente acredito que a Liliane, eu vou chamar de Liliane, que é minha amiga, que a Liliane não contou isso pro Brasil ainda. Então aqui a gente já tem uma galera aí. E, gente, um beijo para todo mundo. Não deu para falar o nome de todo mundo, toda a galera da R Campus, todo mundo que está entrando, ó, um beijo. E agora eu vou fazer a primeira pergunta. Liliane, resumidamente, assim, né? Como foi sua infância? Foi uma infância muito farta, porque o pessoal, eu vou falar o que o pessoal pensa. Vê você no programa da Eliane e a maioria pensa assim: ah, para ela é fácil, já tá aí, é tranquilo. Então, eu quero que hoje você conte tudo o que aconteceu para você ter o sucesso que você tem hoje. Então, vamos começar pela infância. Como foi sua infância? Minha primeira infância foi maravilhosa. Realmente, eu fui uma primeira filha, uma primeira neta, de uma família muito esforçada, muito trabalhadora, uma família de mulheres professoras, de homens que estudaram muito. Meu pai fez 4 anos de cursinho para entrar em medicina. Uma família que, apesar de tudo que tem desse lado mais intelectual, teve o lado da dificuldade emocional, que a gente hoje fala tanto em conhecimentos e inteligência emocional, mas eu posso dizer que não foi, naquela época não se falava disso, né? Sim. Hoje eu tenho a honra de fazer cursos do Chiniachik, do Paulo Vieira, que a gente aprende inteligência emocional, ler um livro de Daniel Goleman, mas a gente está falando de uma época que ninguém sabia sobre isso. E ainda para piorar, as pessoas casavam muito jovens, então se via pessoas casando muito jovens e que não tinham inteligência emocional para estar ali, inteligência de um relacionamento também, que é o que eu venho conquistando até hoje. Sim. Então, eu tive uma infância que não me faltou alimento, não me faltou nada, não me faltou amor, Que bom, mas que é o mais faltou união. importante. Faltou união. Aos 7 anos, meus pais se separaram. Foi um ano que também, no mesmo ano, meus avós se separaram e eram os meus avós que a gente morava tudo na mesma rua ali. E eu ver o sofrimento da minha avó ali foi algo bastante difícil. Eu, como primeira filha, primeira neta, ajudei a minha mãe com meus irmãos pequenos. O relacionamento da minha mãe com meu pai, qualquer relacionamento, né? Quando eles terminam, tem que entender que os filhos continuam e que a gente Sim. precisa ficar juntos por conta desse filho, juntos que eu falo no propósito, não no relacionamento. Mas esse era um conhecimento que não se falava naquela época e infelizmente eu não tive, né? Assim como hoje, com todo o conhecimento que existe por aí, tem muitos casais que se separam no litígio, se Sim. separam brigando, e a pessoa que mais sofre são as crianças. É Também na verdade. minha infância, eu acho que eu fui uma criança muito inteligente, eu tinha um lado meu muito, muito inteligente e um lado não, tá? É muito engraçado porque eu tenho momentos que são coisas muito, muito boas e outras muito, muito ruins. Eu aprendi a Vamos ler lá. muito cedo. Eu tinha 4 anos, eu lia e escrevia. Então, minha mãe, ela não me colocou no jardim da infância, eu fui direto para o pré. Então, eu era um ano mais jovem que todo mundo. Mas se por um lado eu era inteligente do ponto de vista da leitura, eu tive algumas dificuldades com outras disciplinas. Enfim, não é algo muito bom ser adiantada. Tanto que eu atrasei a minha filha mais velha na escola. Ela era adiantada, eu falei, não vou fazer isso. Porque por um lado você tem a inteligência, por outro você tem a imaturidade. Eu era muito imatura. Tanto que na quinta série eu queria parar. Eu queria largar tudo, não queria estudar mais. Falei que eu queria ficar um ano, não era nem o termo sabático, que nessa época eu nem nunca tinha ouvido falar em ano sabático, mas eu falava que eu queria ficar um ano em casa. E na verdade, olhando para trás, eu vejo que eu estava numa depressão. E aí eu não queria ir para a escola, quase tomei bomba. A minha mãe sempre ali do meu lado, né? Ficando, insistindo. E eu ia por dó dela, eu ia porque eu queria agradar. Sim. E eu cheguei a achar que eu era realmente burra, que eu não tinha capacidade de ir bem nos estudos. E nessa quinta série, que foi o ano também que eu fiquei uma adolescente gordinha, de repente eu não estava acostumada, assim, eu achava
todo mundo me achava muito bonitinha, de repente eu ter que lidar com esse bullying, né? Não Uhum. que as pessoas me faziam esse bullying. Eu mesma, eu na minha crítica, a minha mãe, na melhor das intenções, no livro que eu escrevi, eu conto, né, que eu, para piorar, tinha uma irmã magrinha. E, na verdade, o bullying que eu sofri na infância foi o bullying da minha cor, tá? Fala-se tanto em racismo, mas eu sofri o bullying por ser muito branca. Então, meu Sim, apelido era Rato Branco. Os meninos assim me chamavam, né? sim, Aliás, nunca os meninos na infância me achavam uma menininha bonita. Eu sempre era Rato Branco. E eu cresci assim com uma... Meu Deus, que identidade que eu tenho? Eu sou bonita, eu sou feia, o que que eu sou? E aí nessas buscas, né, da gente se entender, aí vai lá na adolescência, naquele processo de autoaceitação. Eu comecei a fazer muita ginástica e dieta por conta própria, porque eu queria ser aceita, né? Eu queria ser magra, sim. ser bonita, voltar ao que eu era antes. E fiz tudo numa época que quase não tinha, eu nunca tinha ouvido falar de nutrólogo. Imagina, eu com 14 anos de idade vou ouvir falar de nutrólogo. Fui numa endócrino que não soube cuidar de mim. Eu tive hipoglicemia, que ninguém fez meu diagnóstico, porque eu treinava muito e não me alimentava corretamente, Sim. fazia jejuns, queria emagrecer, fazia dieta de revista, tive transtorno alimentar, não tive, assim, pessoas que me diagnosticaram certinho na época. Acho que por isso que hoje eu sou muito atenta a tudo isso e escolhi a nutrologia para poder atuar naquilo que eu não tive respaldo. Sim. Ah, uma ótima. Eu acabei esquecendo de falar para você se apresentar, né? Então, só dando um passinho para trás, se apresenta, porque tem pessoas que estão vendo você, mas ainda não conhecem. Então, quem é a doutora Liliane hoje, né? Tem que vir um pouquinho do presente. Então, É, doutora Liliane, uma médica nutróloga, mas antes de tudo, é uma mãe de 3 filhas lindas, é uma esposa de 20 anos de casada, é uma parabéns. pessoa com uma história que vai ser aqui contada para vocês, história com bullying, história com traumas, história com momentos de querer desistir, de largar a mão de tudo, momentos de recomeçar e de aprender a focar, momentos de se autoconhecer, coisas que a gente vem fazendo até hoje, né? Até hoje a gente ainda tem os tropeços, ainda tem esses percalços, mas que vai contar um pouquinho de tudo. Estou formada há 18 anos já. Confesso que não mudei muito, não mudei muito o meu estereótipo. Eu olhei esses dias uma foto minha da minha formatura e falei, gente, eu até que eu não mudei muito. E eu lembro que eu me formei, eu tinha 22 anos e eu não esqueço uma cena que eu estava num atendimento, num pronto atendimento, e chegou uma mulher com uma crise de ansiedade. E aí ela falava que estava infartando, que o coração estava doendo, cadê o médico? Eu falei, meu Deus, se eu contar para ela que eu sou o médico, ela vai desmaiar de vez, né? Então, eu acalmei, falei para ela, calma que o médico está chegando, fiz todos os procedimentos corretos. E no final, quando ela acalmou, eu falei que eu era a médica daquele dia do plantão do hospital. Porque a gente realmente era muito jovem, né? Eu lembro que eu usava óculos, eu gostava até do óculos, porque aqui eu dava uma ideia de mais velha. Depois que a gente fica velha mesmo, aí a gente opera para não precisar. Mas quando a gente é nova, a gente quer parecer mais velha, passar credibilidade. E voltando então lá na infância, né, naquela Isso. adolescência conturbada, isso tudo que aconteceu, por isso que é interessante a gente olhar para a nossa história e pensar que as coisas podem ser boas, né? Porque tudo isso me fez ter um pezinho na medicina, apesar do meu pai ser médico. Eu nunca quis ser médico, eu sempre quis ser atriz, eu sempre quis ser artista, eu sempre desenhei muito bem, dançava. Era um lado muito mais lado de humanas do que o lado de biológicas. Sim. Fazia teste vocacional, era totalmente a arte, criar, né, tudo isso. Mas ter passado por esse bullying, por esse aumento de peso, por esses problemas de metabolismo, hipoglicemia, transtorno alimentar, me fez começar a ter interesse, né? Na Tanto que com medicina. 16 anos chegou a época do vestibular e eu falei, e agora, né? Vou fazer o quê? E aí eu resolvi fazer medicina, falei, poxa vida, né? Era o sonho da minha mãe, eu de alguma forma tinha sentido, fazia algum sentido para mim, apesar de não ter esse dom e nem essa vocação desde da infância, eu fui Sim. descobrir depois, né? A vida, como é que são? Passos tortos, né? Escreve linhas
como é que é? Certo por linhas tortas, certo né? por linhas tortas, isso. Linhas tortas. Então, essas linhas tortas, às vezes, a gente vai ver só lá na frente que era certo. E aí eu entrei na faculdade. E aí nem tudo foi tão lindo. Porque eu não tinha maturidade. Eu não tinha nenhuma maturidade. De repente, estava numa faculdade de medicina, que eu tinha acesso ao hospital, a doentes, à morte, ao necrotério, à sala de anatomia, com cadáver novo, fresco, chegando, que acabou de morrer. Falei, eu nunca tinha ido num velório na minha vida. Eu nunca tinha visto um morto na minha vida. E aí eu comecei dentro daquela minha cabeça de criança, com uma certa aptidão e inteligência para passar no vestibular, eu não tinha a menor maturidade. E aí eu larguei a faculdade. Essa eu não te contei. Deus. Não contou. Falei para você que você ia surpreender, que ia ter coisas que eu nem te contei. Não deu tempo aquele dia, né? Aí isso com 18 anos? Isso com 17. 17 anos, aí largou a faculdade. Larguei a faculdade. Teve um dia que eu falei assim, não é isso que eu quero, tá me fazendo muito mal. Eu lembro que eu não tinha apetite, eu lembro que eu tive tanto pânico, eu achava, né? E aqui eu conto, a cabeça da gente quando está vivendo uma síndrome do pânico, ou um medo muito grande, a nossa cabeça, ela nos prega peças, né? Então eu achava que eu estava ouvindo vozes, que o cadáver ia me perseguir até em casa, coisas assim, pensamentos de quem estava num sofrimento mental e que me fizeram tomar essa decisão. Sim. Eu lembro de ter pego todos os meus cadernos e livros jogados no lixo. Nossa. E a minha mãe assistiu essa cena, chorando, implorou, pediu para mim voltar. Eu não voltei, eu fui pro cursinho. Eu lembro que eu cheguei no cursinho, tinha gente ali, fazia 4, 5 anos que estava tentando entrar na faculdade, e eu cheguei ali, todo mundo sabia que eu era louca, que largou a faculdade de medicina, e olhava para mim como se eu fosse um avatar, e de fato eu me sentia, né? Falei, gente, a maioria das pessoas que estão aqui nesse cursinho querem fazer a faculdade que eu estou largando. E aí eu fiquei uma semana no cursinho, e eu confesso que eu voltei para a medicina de dó da minha mãe, Sim. que eu agradeço todos os dias. E aí no primeiro ano eu passei bem difícil, me ameaçando a desistir. Mas no segundo ano eu comecei a gostar mais e estudava muito bioquímica, né? Entender de metabolismo e começar a entender o propósito da medicina. Nada como a maturidade. Um ano nessa época faz muita diferença. Com certeza. Um ano na adolescência, porque é assim, é uma década de evolução da vida mais madura. E aí eu fui, né, dando tudo certo, estudando ali. Só que tinha mais uma coisa que eu também não te contei. Meu pai é professor da faculdade. Ah, tá. E do terceiro ano. E aí eu era sempre uma pessoa muito estudiosa e nunca assim, eu tive muita ajuda dele do ponto de vista assim, vamos sentar e estudar, porque nunca precisou também. Sim. Só que assim, né, ali eu não era eu era filha do professor, e assim as pessoas diziam que eu tinha muitos regalias ou qualquer Sim. tipo de facilidades que eu nunca tive, que eu sempre estudei por mim. E nessas horas dá vontade mais ainda de desistir, porque o pouco mérito que você tem, você ainda vê as pessoas dizendo, mas se eu tiro 10, eu sou filha dele. Tirando o seu mérito, né? Se eu tiro nota, eu não posso tirar nota ruim, porque onde já se viu, a filha do professor tira nota ruim. E onde já se viu tirar 10 também, lógico, se ela tira 10 é porque ela tem facilidades que outros não têm, e eu nunca tive. E vamos continuar mais um pouco. No terceiro ano eu conheci o meu esposo. Antes dele, todos os namorados que eu tive não deram certo, a maioria terminou comigo. Engraçado, né? Mas eu falo que, graças a Deus, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o meu homem esposo, da sua vida. O homem da minha vida. Tem uma história bem interessante, porque um dia antes do Natal, eu tinha um ex-namorado que terminou comigo. Ele terminou comigo para ficar com a noiva que ia chegar da Europa. Então, eu entendi que eu era namorada provisória. E isso um dia antes do Natal. Aí eu fiquei muito triste, eu lembro de ter rezado muito, né? Falei, gente, eu vou rezar para Deus ter dó de mim, eu não mereço isso, e que nesse Natal ele traga o homem da minha vida. E dito e feito, no dia do Natal eu saí e conheci ele. Nossa, que perfeição, né? Muito. Eu falo que a gente tem que ter fé. Eu sempre É. orei muito, eu sempre pedi. Por mais difícil que parecesse, eu sempre pedi, Deus nunca me abandonou, sempre esteve do meu lado. Uma coisa que eu nunca perdi foi a fé. Eu já perdi esperança, eu já perdi a autoestima, mas a fé e Deus eu nunca perdi.
Que bom, que bom. Então E fica aí a aí, dica, hein, gente? Fé em Deus. a Que é dica. parecido ontem com a Denise que veio, ela falou que ela imaginava as coisas acontecendo, sempre agradecia. Isso tudo tem a ver com fé, né? Muda os Sim, personagens, mas a essência é muito parecida. não, sem dúvida. É, E aí, começamos a namorar. Quando eu estava no quinto ano, ele estava trabalhando, ele é engenheiro, trabalhava numa empresa no Rio, e eu estava estudando em Minas. No quinto ano, eu engravidei, né? Uma gravidez que não foi planejada, mas foi a melhor coisa da minha vida. E, enfim, foi aquele momento, né? Grávida na faculdade, que absurdo, todo mundo falando, mãe solteira, tal. Mas a Luísa, ela me dava tanta força de saber que eu estava trazendo aquele ser iluminado, né, de luz, e por isso eu pus o nome dela de Luísa. E eu falo que às vezes a imaturidade e a ignorância é uma bênção. Que como eu não tinha a menor noção, eu estava tão feliz e curtindo, né, aquilo ali que de fato eu nem percebia. Devem ter falado muito mais, devem ter comentado muito mais, mas eu estava bem. E aí ele saiu do Rio, foi para Minas, para Pouso Alegre, para ganhar no emprego que ele ganhava um terço do que ele ganhava para a gente ficar junto. E o sexto ano foi o ano que a Luísa nasceu. O sexto ano de medicina é o ano que mais tem plantões, tem muitas atividades. E eu fui uma mãe muito feliz porque eu consegui amamentar exclusivamente no peito a minha filha até o sexto mês. Eu lembro que eu tinha professores que eu pedia para sair mais cedo para amamentar e que falavam que eu era folgada. Eu não tive nenhuma facilidade na faculdade. No meu Sim. último ano, eu não tive nenhuma ajuda de nada da faculdade, de nenhum colega, de ninguém. Muito pelo contrário. Eu tive que o tempo inteiro provar que eu era capaz, que eu era forte, que eu dava conta e que eu poderia fazer igual. Não Isso é muito tive legal. licença maternidade, não tive direito a nada, mas eu me formei e fiquei muito feliz, porque eu não imaginei. Em Parabéns. vários momentos daquele ano eu achei que eu não ia conseguir formar, que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não ia conseguir manter o meu casamento, porque meio a tantos problemas, você acha que a chance das coisas darem errado ali eram muito grandes, né? Sim, sim. Era o tipo do cenário fadado ao fracasso. Mas, eu falo que todos os problemas, as linhas tortas vêm para nos ajudar. O que aconteceu com meu esposo? Ele teve, no meio a tudo isso, ao meu sexto ano, ele teve uma doença autoimune, muito séria. Todo mundo conhece, que é a artrite reumatoide. Eu falo que ele teve, e quem conhece a doença vai falar, mas como assim teve? Porque a artrite você não teve, você tem Sim. controle ou você tem ela em atividade. E hoje eu posso dizer que ele teve e não tem mais. Eu, Mas não parece. Eu conheço ele realmente não tem legal. mais. Ele tinha 30 anos e ele tinha todas as articulações doloridas. Ele fez um exame de cintilografia e todas as articulações apareceram preto, escura, todas inflamadas. A gente foi num médico e eu falo que o médico ele tem o poder de levantar um paciente ou de matar de vez, né? Sim, Esse daí ele disse que meu marido ia aposentar cedo, ia ficar com atrofiado, com limitações, que não ia poder trabalhar e que, graças a Deus, ele tinha uma esposa médica para poder sustentar a casa. Mas a nossa. gente não aceitou esse diagnóstico. Não aceitamos esse diagnóstico e aí foi quando eu comecei a buscar alternativas, medicinas alternativas. A gente já tinha ido até em locais que fazem aquelas rezas brabas com garrafas, né? Todo Sim, mundo já deve ter passado por isso. Aquele momento que você sabe que você não tem nada a perder e faz sim. de tudo. E aí eu falei para ele, e esse negócio de ortomolecular, Ed? Vamos para São Paulo, vamos ver isso. E aí a gente conheceu um médico que começou a tratar, e quando eu fui com ele acompanhar essa consulta, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero alguém que olhe a alimentação, eu quero alguém que olhe o estilo de vida e olhe o emocional, porque ele estava somatizando no corpo o excesso de carga e responsabilidade que um cara de 30 anos que teve que abandonar o sonho do emprego que ele estava super bem no Rio para dar um passo para trás e estar junto com a que seria a futura esposa, mas a futura mãe, que seria a filha dele.
E aí ele somatizou, né? A gente fala muito, né, de somatização. E é muito, Sim. muito importante entender esse processo. Ninguém nos explicou na época, mas hoje, olhando para trás, com tudo que a gente foi buscar, assim a gente vê. Ele chegou a ter tratamentos caríssimos, que eu lembro que a gente trabalhava só para pagar, até conseguir que o SUS pagasse. Era um medicamento que hoje ele é acessível, chama Arava. Hoje ele ainda é caro, mas na época ele era inacessível, mas assim, demorou um tempo até a gente conseguir pelo SUS. E com o tratamento, mudança de alimentação, estilo de vida, correção hormonal, tudo, ele foi deixando de tomar esses medicamentos, deixando de ser inflamado, e eu resolvi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Nossa, que legal. Quantos anos você tinha, então, quando você resolveu isso? Eu tinha 23 para 24. Legal. E com 24 anos eu pude, então, casar com ele, que eu ainda não tinha casado. A Luísa tinha 2 aninhos, ela foi a nossa daminha. Não foi o casamento dos meus sonhos, eu não tive festa, foi uma recepção no salão do prédio, foi tudo do jeito que podia ser, e eu pude depois realizar esse sonho, Há pouco dessa tempo, outra né? linha torta, agora esse ano, mas eu chego já para contar aí para vocês. Viemos para São Paulo, eu lembro que era eu, ele, a minha filha, a única coisa que a gente tinha era um palio, que a minha Então, mãe tinha me dado, até os 24 anos, toda essa história foi em Pouso Alegre, certo? certo. Beleza, Minha vamos mãe lá. tinha me dado esse carro e a gente veio para o estado de São Paulo. A gente morou em Suzano primeiro, De palio. de Palio. Era isso que era que nós tínhamos. Alugamos um apartamento. Eu comecei a trabalhar no programa Saúde da Família de Itaquaquecetuba, né? Quem conhece sabe que é uma região bastante pobre, com É, áreas bem bastante carente. necessitadas. E eu atendi as áreas mais carentes de Itaquaquecetuba, porque a gente precisava ter ali uma estabilidade enquanto eu terminava todos os meus cursos. Então, eu morava em Suzano, fazia os cursos em São Paulo, e todo final de semana, né? Eu lembro que eu pegava, às vezes, o ônibus, Pássaro Marrom, às vezes o trem, que era o trem que passava por Ferraz de Vasconcelos, né? E vinha para São Paulo, fazia, em 2 anos eu fiz 3 pós-graduações. Aí eu fiz a ortomolecular, aí fiz medicina estética, fiz a nutrologia e, e em 3 anos eu resolvi vir para São Paulo. E como que era? Estudar tanto, cuidar da Estudar filha, tanto, a cuidar do filha, marido. o marido, trabalhar na... Eu lembro que eu cheguei a trabalhar em Itaquaquecetuba, Arujá, que eu comecei a fazer os atendimentos particulares. E quando a gente começa, a gente não tem um lugar só. A gente vai, eu ia um dia em Arujá, um dia em Mogi, ia um dia em Poá. A gente fazia isso e vinha um dia para São Paulo. Um dia por semana, da semana eu atendi em São Paulo, na Avenida Brasil, na clínica do Charles Yamaguchi, que foi uma clínica que me recebeu de braços abertos, que eu sou muito grata. Aí eu resolvi ter a minha própria clínica. Falei, agora eu quero ter a minha clínica lá na Pacaembu. Montei, comprei aparelho de estética, tudo, e foi meu primeiro fracasso. Assim, fracasso que eu falo de falência, né? A gente Sim, teve uma empresa com fracasso. Por sim. quê? E aí eu entendi e quero compartilhar. A gente tem que definir um nicho. Se eu sou nutróloga, eu sou nutróloga. Eu não posso ser nutróloga, dermato, fazer estética, fazer isso, fazer aquilo. Eu queria abraçar o mundo, porque eu não crio uma identidade, a gente não passa confiança. Então, assim, é interessante a gente chegar num grau de maturidade que eu entendo no que eu sou boa e eu tenho profissionais de referência para indicar. Então, se eu preciso indicar para um bom dermato, eu tenho um bom dermato, eu tenho um pessoal da estética, eu tenho um cirurgião plástico. Então, a gente não precisa ter tudo. Isso é muito importante o que você falou, porque não se enquadra apenas na área de medicina, em todas as áreas. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada e não vira referência, né? Gente, Exatamente. vou pedir um favor para vocês. Aí embaixo tem um aviãozinho, compartilha, porque a história, se vocês acham que tá bacana, vai ficar mais, que eu sei. E um abraço, Vai. todo mundo que mandou um abraço aí para mim, para a doutora Liliane, um abraço, gente. Não dá pra gente ficar falando porque a gente tem 1 hora e o importante é a história dela, mas vamos lá, continuando, Liliane. Vamos lá. Nossa, mas vai dar pano para manga, viu? Esse mesmo ano que eu fali essa clínica e que eu tive que vender os equipamentos a preço de banana, eu tinha acabado de comprar uma casa em Suzano. E Nossa, era a casa dos meus sonhos. Foi o primeiro imóvel, assim,
E daí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí pensa que não pode ficar pior. Pode. Eu Nossa. tive uma colecistite com pancreatite, quase morri. Nossa. Quase morri, perdi a vesícula. E aí, médico, eu falo que médico, quando tem um problema, ele não tem um problema. Ele tem um pacote completo que se policistite, em vez ou outra, da pancreatite, no caso do médico, que é o CRM positivo, eu tive a pancreatite. Mas não foi dessa vez. Estava ali firme e forte, sobrevivi à pancreatite e passou uns meses e eu engravidei. Engravidei e perdi. Falo, meu Nossa. Deus, como é triste, né? Como é triste, e eu falo que é uma dor, por mais que seja início de gravidez, tudo, eu atendo hoje muitas pessoas que tiveram aborto, falo, gente, é uma dor muito triste. Então, eu perdi a minha clínica, eu quase morri, e depois eu perdi um bebezinho. Aí, você não vai acreditar, Muitas perdas, né? Essa daí eu não sabia. muitas perdas, só que eu não podia desistir. Eu não tinha tempo nem para me deprimir. Então, eu tive que, enquanto tudo isso acontecia, eu trabalhava e vinha para São Paulo e vinha atender na clínica do Charles, alugava lá, voltei para o espaço de uma sala só, sozinha. Né? A gente tem que ter humildade e foi aí que deu certo. E aí eu comecei a ter uma clientela grande, comecei a ter convite para participar de TV, falar da nutrologia. Nessa época eu já estava com meu título de especialista. E aí eu resolvi vir para São Paulo. Aí Só mudou até. que eu, todo mundo sabe, né, que um imóvel numa cidade do interior é muito... o valor que vale lá não vale quase nada aqui em São Paulo. Sim. Eu aluguei um loft de 30 metros quadrados para morar com a minha filha e com ele. Ela que estava acostumada com uma casa em Suzano, tinha cachorro, tinha o quartinho dela. Ela chegava, ela teve muita tristeza, porque ela chegava... Eu lembro da gente chegar, ela com a mochilinha da escola e eu com a minha maletinha, minhas coisas, eu não tinha onde pôr. Se chegar em casa, entrar assim, se falar onde eu vou pôr, não tinha onde pôr. Mas eu tinha que estar em São Paulo, porque estava dando muito certo a minha carreira, meus atendimentos, eu estava atendendo cada vez mais. E abrimos mão dessa casa e vendemos essa casa. Inclusive, tomamos um calote, então também tive esse Nossa. fracasso. A gente é muito ingênuo, muito imaturo, vai fazendo as coisas e tomamos um calote, do qual eu não recebi até hoje, mas eu falo que Você rasgou o cheque, né? Agora, deixou pra Deus lá. nos dá tudo na hora certa. E ele nos tira se for para a gente ter coisas melhores, né? Diz que quem Sim. perde o teto ganha as estrelas, né? Que às vezes, em vez de eu lacrimejar meus olhos chorando pelo teto que eu perdi, eu deixo de ver as estrelas que estão muito mais além. Bem, e aí, neste loft, eu engravidei da minha terceira filha. Na verdade, a minha segunda filha, né? Foi a minha terceira gestação. Sim. E eu falei, agora não dá pra gente morar aqui. Vamos alugar um apartamento que vai vir o nenenzinho. E tudo isso trabalhando, ele trabalhando também, dando tudo certo. Conseguimos alugar um apartamento maior, fizemos o quartinho dela. Mas eu tive a primeira filha em Minas, com a minha família, nesse momento de bebê. E eu ia ter uma segunda filha, bebezinho, em São Paulo, sem a minha Sozinha. família, É. sozinha. E a gente conseguiu alugar um apartamento em Perdizes e eu trabalhava lá na Avenida Brasil, que não é longe, mas para quem ia ter neném e amamentar, eu tomei uma grande decisão. Falei, e agora vou ter que ir para perto de casa. Eu estava com a clientela grande, estava atendendo lá na Brasil, né, numa casa, com uma nobrista. E eu falei, vou arriscar. Aluguei um prédio comercial do lado do meu apartamento, uma salinha. E eu falei, seja o que Deus quiser. E os pacientes todos foram. E Nossa. os pacientes todos foram. E começou a dar certo, eu trabalhando, a Lívia nasceu. Quando a Lívia tinha 6 meses, eu engravidei da Lara. Nossa. Então, eu era uma mulher que a carreira estava dando super certo, a carreira exigindo de mim, eu sendo convidada para estar nos congressos, nos programas. E eu tinha um bebê de 6 meses no colo e um na barriga. Uma menina entrando na adolescência, que era a Luísa, e sempre, graças a Deus, ao meu lado, meu esposo, para me ajudar com tudo isso.
E aí, quando a Lara nasceu, eu pude, então, ter uma clínica multidisciplinar. Então, eu fui para uma clínica maior, ainda Uhum. em Perdizes. Aí eu já tinha a minha nutricionista, a moça que é a concierge que fazia bioimpedância na época, uma biomédica que fazia as aplicações, o dermatologista, que foi o meu grande amigo, o Dr. Fernando, que daqui a pouco eu falo mais dele. Que é o que você me contou a história, né? Foi. E aí estava dando super certo. E aí eu falei, surgiu a oportunidade de comprar uma clínica muito maior em Moema. E eu falei, eu posso, porque eu estou crescendo, os pacientes estão vindo, eu estou estudando, estou me capacitando cada vez mais. E ali eu tinha, no ano de 2015, uma clínica em Moema, com muitos profissionais, com tudo dando certo, mas foi o pior ano da minha vida, foi a maior dor que eu tive da minha vida. Agora a gente Meio quer ao saber por quê. meio ao sucesso financeiro, meio ao sucesso profissional, eu perdi para a depressão meu melhor amigo, que trabalhou comigo 7 anos. Eu nem vou falar muito, porque hoje a ideia é trazer bastante esperança, trazer muita luz. Eu sei que se eu for falar mais um pouquinho sobre isso, eu vou chorar. E choro até hoje, né? Sim. Passados 4 anos, mas eu pude experimentar o sucesso e o fracasso em diferentes áreas da vida no mesmo ano. E tendo que ficar forte, né? Não pude, vou Sim. viver o luto. Não, eu tinha que estar no dia seguinte forte para atender todo mundo e amparar todo mundo, porque as É. pacientes adoravam ele, elas estavam ali, todo mundo querendo entender o que fez um cara jovem, bem-sucedido, né? Chegar nesse ponto, né? E ele fazendo sucesso na época, né? Na TV, no consultório, né? É, enfim, ele sim deveria estar aqui vivo contando a Sim. história dele. Tá difícil, estou tomando ar aqui para Fica à retomar, vontade, respira, toma uma água. né? É... Deixa eu pedir aqui uma aguinha para a Ângela. Pode Muitas vezes pedir. eu não achei que eu fosse me baquear, não. Peraí. Gente, lembra? Eu falei, a história ontem foi fantástica, hoje também, amanhã também vai ser. A gente está trazendo aqui histórias da vida real para vocês poderem ver que todo mundo teve desafio na vida. E a diferença não é ter desafio, é você se manter firme, você ter pessoas ao seu lado, como a doutora teve o marido e outras pessoas aqui. Uma hora passa muito rápido, mas a gente pode fazer outras para ela contar mais, mas muitas pessoas ao lado dela ajudando e também se capacitando. Como é importante se capacitar. Que foi ontem a nossa convidada falou que no orfanato ela começou a ter o hábito de ler e a doutora está falando que também estudou muito. Então, essa é uma dica importante para vocês, né? Mas vamos continuar agora com você. Bom, quando eu perdi meu melhor amigo, eu entendi que os grandes medos da gente, que a gente tem muitos medos, né? A Sim. gente tem muitos medos. E de repente a gente percebe que somos capazes de perder coisas e continuarmos firmes. E eu tinha um grande medo, que era publicar o meu livro, que eu já tinha ele escrito, fazia uns 3 anos engavetado. Eu tinha muito medo porque eu ia trazer no livro uma forma inédita de emagrecer, uma forma inédita de olhar para o processo de emagrecimento como algo que nunca ninguém tinha tratado até então. E eu sabia que tudo que é muito diferente assusta. E eu falei, eu vou incomodar muito. E as pessoas vão ficar, os médicos, enfim, eu peguei um capítulo do livro que eu destruí a indústria farmacêutica. No primeiro capítulo do meu livro, eu falo sobre o modelo de medicina que a gente vive, que é um modelo focado na doença, porque é muito mais prático você ter um paciente com hipertensão e dar um remedinho antihipertensivo do que conversar com ele meia hora sobre o sódio que ele está comendo, sobre a gordura que ele está ingerindo. E dá muito trabalho. A mudança dá trabalho. Eu prescrever uma coisinha que compra na farmácia para engolir é muito mais prático. Verdade. E aí eu tomei essa decisão. Meio a resiliência de ter perdido meu melhor amigo, eu falei, bom, a gente consegue perder coisas, então eu não tenho mais medo de perder nada, eu vou publicar esse livro. E no ano de 2017 foi quando meu livro, então, foi publicado, que foi um sucesso. A gente conseguiu ficar até na Veja, dentre os mais vendidos. Você tá com ele Esgotou a aí? primeira edição. Você tem um aí para mostrar pro pessoal? Você acredita que eu não tô? Eu vim Não tão preparada acredito. para mostrar o fracasso que eu não trouxe o É, sucesso. Mas depois eu vou é, colocar, a gente coloca o link aí para o é. pessoal Mas a ver. gente vai fazer. O pessoal tá pedindo. Ontem foi muito pedido e hoje eu já tô vendo que o pessoal tá pedindo. Então, se você aceitar,
eu vou fazer a série e volta para encerrar a Denise e você, que são duas histórias Nossa, maravilhosas. Se você aceitar o convite, aí vocês vão voltar para encerrar a série. com certeza, Então, sem dúvida. combinado. Ai, pega um copinho de água para mim. O que que aconteceu? No ano de 2017, um mês antes do lançamento do meu livro, eu perdi uma paciente para anorexia nervosa. Uma paciente de 16 anos, linda. Uma paciente que agora eu vou ter que tomar água. Pode tomar, fica à vontade. Tá muito boa a história. Uh! Transtorno alimentar é muito triste. É muito difícil a gente cuidar de um paciente obeso, mas uma paciente pesando 40 quilos dizendo que está gorda, eu garanto que é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu prefiro, do ponto de vista da facilidade, atender uma pessoa de 150 quilos do que uma de 40. Do ponto de vista da facilidade. Do ponto de vista da capacidade e do amor, de vontade de ajudar o outro, são iguais. Os pacientes são iguais. Mas a facilidade que é o emagrecimento versus esse transtorno, que a pessoa que tem anorexia tem um transtorno de imagem. Sim. Não adianta, eu viro para ela e falo, você não precisa. Ela não acredita, e a cabeça não acreditando, ela não vai fazer o que precisa ser feito. Ela não vai fazer, ela não vai comer. O medo de engordar é maior do que a vontade de viver para essas pessoas. E aí eu tomei uma decisão, na época do lançamento do livro, que todos os meus ganhos com a venda dos livros, eu ia ajudar o hospital que ajudava as pessoas com transtornos alimentares. Eu falei, gente, eu estou lançando um livro para obesidade. E um mês antes, eu perco uma paciente de anorexia. O que o universo quer dizer para mim? Sim. Falei, então tá bom, o universo quer dizer para mim que eu vou ajudar as pessoas a emagrecer com esse livro. E com a venda dos livros, então, eu ajudo quem está do outro lado de lá, né? Que são as pessoas com os transtornos. E graças a Deus deu tudo certo. Não foi fácil. Eu tenho contato com a família dela até hoje. Também não vou entrar aqui muito, porque senão não vai ter água. Eu não vou Sim. ter lágrimas, não vai ter água suficiente para hidratar as minhas lágrimas. E aí, passou tudo isso. No ano de 2018, eu falei, gente, tudo deu muito certo, mas esses últimos acontecimentos me fizeram refletir e eu falei, tá me faltando um conhecimento a mais. Eu fui estudar psiquiatria. Então, eu decidi fazer a minha última pós recente, que eu finalizo agora no meio do ano, que é a psiquiatria no Einstein. Então, vai ser mais uma especialidade que eu quero ter, graças às perdas que eu tive, graças às dores e aos questionamentos que eu passei, porque eu falei, eu não fui... Por mais que a gente saiba que eu fiz o meu melhor em todos, eu falei, e se eu tivesse falado assim pro meu amigo? E se eu tivesse tido tal conduta com meu amigo? E se eu tivesse... Fica, sabe, se eu tivesse... Quem já Sim. perdeu alguém dessa forma que eu perdi, E si, sabe né? o E que eu tô si. dizendo. É muito difícil. Então, eu penso que não adianta o se eu tivesse falado, se eu tivesse feito. É o que eu posso fazer a partir de agora. É Mesmo. quantas pessoas eu posso ajudar a partir de agora, e quem eu posso salvar a partir de agora. E é por isso que, junto com a nutrologia, eu resolvi fazer a psiquiatria. E agora estamos vivendo esse momento da pandemia, que eu estou com os funcionários em casa. Eu falo que agora também a gente está vivendo uma crise, acho que todo mundo, né? Sim, com Estamos certeza. fortes, sim. Estou atendendo, sim. Estou tendo muitas procuras de pacientes novos para fazer atendimento no online. A telemedicina se abriu, que era uma coisa que eu deixava de atender. Tinha pessoas fora do Brasil que queriam passar em consulta, mas a legislação nossa não estava tão perfeita para a gente fazer atendimento à distância. E hoje, com essa crise mundial da pandemia, mais do que nunca deve-se fazer o atendimento à distância. Sim. E estamos aí todos batalhando. Vou, graças a Deus, não precisar mandar nenhum meu funcionário embora. Mas todas as meninas lá da clínica, você vai lá, você vê, elas vestem a minha camisa. Elas estão junto, elas amam os pacientes, assim como eu. Todos nós temos um propósito. Eu acho que toda empresa tem que ter um propósito, que é o reflexo da pessoa, né? A pessoa, o que eu sou, do que eu passo e por que eu quero cuidar do meu paciente assim, elas fazem, não é porque eu as pago ou porque eu mando,
É porque eu as inspiro, é porque elas também são pacientes e elas também veem isso e elas também têm problemas. Essa semana, uma funcionária minha perdeu a mãe, desse jeito que eu perdi o meu amigo. Não foi Nossa, que fácil. triste. É, depois te conto quem. E com esse momento, as pessoas em casa, ficando consigo próprio, com as suas dores, as pessoas estão mais depressivas. A gente tem que aproveitar esse momento e mostrar que faz parte ter dias ruins que a gente não quer levantar e tem dias que a gente não quer mesmo. Mas um outro dia a gente vai encontrar um propósito maior. Sim. Nem que seja para parar tudo e falar, e agora? Eu vou ali numa live, compartilhar, porque às vezes a minha história, que eu caí tantas vezes, o outro não precisa cair. Às vezes eu entrego de É, bandeja uma história para uma pessoa, eu falo, olha, não atira para tudo quanto é lado, faz uma coisa só, tem um foco, não é? é verdade, E irmã. é isso. Tem uma. Gente, quem quiser fazer pergunta, aproveita, a gente tem mais 10 minutos. Eu sei que dá vontade de ficar mais tempo, mas aí a gente vai voltar um outro momento, porque se a gente continua, é muito legal. Mas a gente para, vocês vão absorver tudo que a Liliane falou, e a gente volta, a Liliane volta para encerrar um outro dia, aí vocês já vão ter assimilado mais coisas, podem fazer mais perguntas. Teve uma pergunta, Liliane, que foi da Ana Cláudia, que ela está fazendo um tratamento oncológico e ela está numa depressão. O que que ela pode fazer nesse momento para ajudar ela, porque ela, pelo que eu entendi, ela não está conseguindo, está muito difícil o momento para ela. Eu vou contar só uma história dos... Todo mundo conhece a história do Holocausto. Alguns ainda acham que aquilo tudo é uma invenção. E acham que as fotos e os vídeos são manipulados, mas aquilo tudo aconteceu. Os judeus realmente foram levados para aquele campo de concentração. E aí a gente tem histórias de judeus que sobreviveram ao campo de concentração e outros que não. E o que diferencia é que aquele que sobreviveu é porque ele tinha fé em um mundo melhor. É porque ele acreditava que aquilo tudo era um estado passageiro e que ele iria sair de lá muito mais forte. E isso acontece na medicina em qualquer doença. As doenças, elas servem para nos ensinar alguma coisa. E se eu para que eu possa ir mais longe ainda. Como eu falei hoje várias vezes aqui, uma linha torta para a gente escrever certo. Porque a gente escolhe o foco, mas Deus escolhe o caminho. Sim. Vocês podem ter certeza que o que diferencia um paciente que se trata de um paciente que não, não vence uma doença é o quanto ele acredita nessa vida melhor. É a gente botar o foco na vida e não na morte. É entender que ainda é um tratamento e que quantas pessoas sequer vão poder fazer esse tratamento. Quantas pessoas sequer vão ter esse diagnóstico, vão poder ter um diagnóstico a tempo de fazer um tratamento? Quantas pessoas vão ter diagnóstico já numa fase tardia? E você, às vezes, tem um diagnóstico numa fase precoce, e eu falo, o que é fase tardia ou precoce para Deus, né? É, verdade. Então, é entender que tudo tem um propósito. É acreditar que a doença ela é um caminho. E que esse caminho pode levar a um lugar muito melhor, a um aprendizado muito maior e ensinar muito mais pessoas. É Então só é isso que eu isso. quero dizer para ela. Viu, Ana Cláudia? Pega isso que ela falou e leve muita fé e muita força que vai ser um aprendizado, você vai sair dessa e vai estar aqui nas lives com a gente, vai estar junto com a gente, vai sair muito melhor. Gente, se alguém quiser fazer pergunta, tem que ser rápido, mas faz. Bombou, viu, Liliane? Bombou. Eu queria só falar uma coisa que a Liliane começou a fazer já no comecinho do Covid, que ela se colocou à disposição de atender gratuitamente quem precisava, estava com sintomas de Covid, era só mandar mensagem para ela, colocar no direct. Então isso foi algo assim, na minha opinião, que foi surreal, foi muito legal. E você está fazendo isso ainda, né? E você Tô, até... com certeza, já que eu não posso, por muitas vezes eu pensei, eu vou para a linha de frente. Eu sei que o que se paga para um plantonista para ficar 12 horas no hospital é o que eu ganho com uma consulta, mas por várias vezes eu falei, eu vou. Eu vou pelo propósito de estar na linha de frente. E eu só não fui porque eu fiquei pensando, eu tenho 3 filhas.
Eu tenho 3 filhas nesse momento. Tenho o meu marido e tenho as pessoas que eu posso ajudar. E eu posso ajudar, eu não preciso estar na linha de frente. Eu posso estar aqui fazendo uma orientação para uma pessoa que está numa dúvida, num sintoma respiratório. E fazendo essa orientação, eu também estou ajudando. Foi por isso que eu tomei essa decisão. E continuo o meu Insta, né? Acho que agora muita gente vai seguir. Pode mandar as dúvidas. O que eu puder, tem coisas que a gente, de fato, não pode fazer à distância, tem que encaminhar mesmo, mas aí eu explico, eu falo e estou à disposição, porque nós, nessa hora, a gente tem que se unir para a gente ser mais fortes. Todo mundo que me segue, segue a doutora Liliane, tá lá. Eu coloquei o feed hoje, então segue ela, vale a pena. Eu conheci ela como paciente, então eu falei para ela, falei, nossa, foi diferente, porque a gente ficou conversando. Ela perguntou da minha vida, da minha história. Eu falei, caraca, isso chamou minha atenção e já faz 1 ano e pouco a gente se tornou amigos. Eu indico todo mundo para ela. Eu falo, gente, algumas pessoas não entendem. Agora, com essa live, vocês vão entender que vale a pena. Você fazer esse tratamento é um investimento. Tem gente com diabetes que para de tomar o remédio de diabetes. Tem gente com hipertensão que para de tomar o remédio de hipertensão. Então, vale a pena. Não é... Então, algumas pessoas falam, ah, você é muito fresco. Não é frescura. É saúde. E além, você vai tratar sua saúde com alguém que realmente está preocupado com o ser humano, que é muito valioso isso, é muito importante. Então, sigam ela, se precisar do contato da clínica, me pede no direct. Mas como eu vi que todo mundo quer ela de volta, então ela vai voltar para encerrar a série, que a gente vai fazer uma série. Amanhã tem nova convidada. E tem um dos convidados, o Dr. André também, ele vai vir contar a história dele, que é maravilhosa. Ele estava aí na live, colocou o nome do livro aí. E a intenção é essa, a gente... Pô, eu tô saindo aqui, eu vou pro resto do meu domingo muito mais inspirado, com muita mais vontade de fazer o que eu tava fazendo depois da história da Liliane. E eu espero que vocês aí também, né? Que é uma história fantástica. E realmente, a Liliane, para quem conhece ela pessoalmente, ela é um ser humano, uma pessoa, uma mãe, uma esposa, uma amiga, uma médica maravilhosa. Muito obrigada. Ainda estou sempre querendo melhorar, ainda sempre acho que ainda poderia ter feito algo melhor, mas olhando para o futuro, aprendendo com o passado, vivendo o presente e sempre numa melhoria contínua. Eu aprendo muito com você também. Ah, obrigado. A notícia boa para todo mundo que está na live, que eu vou gravar ela e depois eu vou colocar no meu canal no YouTube, então vai ficar lá. Se um dia você estiver desanimado, vai lá no YouTube e vê a história da Liliane. Aí você vai falar, caraca, né? Ela conseguiu. Porque se a Liliane conseguiu, todo mundo consegue, né, doutora? Consegue, com certeza. Tamo junto aí, viu? Obrigado. Muito. Obrigado mesmo. Você vai voltar, não vai? Com certeza. Gente... Já tem uma data? Não, porque assim, eu falei, quem tem uma história que quer compartilhar, então me chama no direct, bombou. Então, a minha ideia era fazer 1 semaninha e parar. Mas aí talvez eu faça 2 semanas, 3 semanas, porque quanto mais histórias pra gente aprender, é melhor, né? Olha, lamento te informar, mas isso não vai ter fim. Ó, o Isaac tem uma pergunta. Isaac, faz no meu direct que eu mando pra doutora. Quem tiver pergunta que não deu tempo de fazer, faz no meu direct que eu mando pra doutora, ela responde, eu te mando, mas ela vai voltar. E outra coisa, como a gente falou, depressão e ansiedade cresce muito. Eu também estou atendendo gratuitamente. Quem precisar, me chama no direct. Eu falo que a gente acaba atraindo as coisas para o nosso lado, né? Então, a Liliane atende, eu atendo e a gente tem colegas que atendem. O objetivo é ajudar realmente, né, Liliane? Sem dúvidas. Estamos juntos aí nessa missão. Então, deixa uma última mensagem aí para a galera, para a gente se despedir, por favor. Gente, agora é momento para a gente se recriar. É olhar para aquilo que a gente está fazendo e reaprender. Eu sei que todo mundo tem limitações, eu sei que nem todos estão no trabalho como gostariam de estar, mas a gente tem que pensar o que a gente pode fazer dentro das condições que a gente tem hoje. Qual que é a nossa melhor versão hoje, com todos os limites que a gente tem. Nem sempre a gente vai fazer algo inicialmente com algum retorno financeiro, mas quando a gente faz algo por um propósito, o retorno vem. É só isso que eu queria dizer. É isso aí. E só para encerrar, né? Ontem eu fiz isso, eu vou te convidar para a gente fazer a dancinha do encerramento, ó. Ah, é? É. Então vamos. Adorei. Olha o que eu fiz a Liliane fazer, hein? Vamos fazer. Na próxima a gente faz com rebolation e tudo, hein? Isso aí. Liliane, um beijo. Eu vou te ligar pra gente continuar uma live eu e você só. Vamos, Um beijo. vamos sim. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, viu?